É isto o que nós temos olhado, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, na mensagem que o Senhor agora trouxe para a igreja. E isto veio da conversa que aconteceu em 4 de março deste ano de 2022, a mensagem sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, naquela conversa, o Senhor falou a respeito da ressurreição, a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, e a segunda ressurreição, a ressurreição dos injustos. Então, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Então, esta é a conversa que nós temos tido. E eu disse, talvez seja um colega que te conectou com esta transmissão, te fez saber que deste outro lado nós estamos no coração de uma mensagem muito, muito poderosa, chamada A Ressurreição dos Santos. E é nisto que nós estamos falando, e eu quero também colocar alguns pontos muito importantes para vocês na sua hora do almoço. Então, eu sei que já é quase 1 hora, faltam 7, 8 minutos, mas naquela visão do Senhor, o Senhor falou por vós e disse, eles ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para vergonha e terror eternos. Então, nós dizemos que este horror é o horror de Deus, eterno horror, onde até mesmo você, quando você ver o que você fez ou entender o que você fez, você ficará horrorizado. Muito claramente, novamente, nós vimos que isto é juízo, condenação, e esta é a conversa que o Senhor está levantando agora na igreja. Esta é a conversa atual, e nesta conversa nós não podemos esquecer que ela veio da mensagem da glorificação, quando naquele 18 de outubro do ano de 2021, à noite, depois que eu havia terminado o culto global e eu havia pregado sobre a glorificação da igreja no arrebatamento, então, isto foi 1 João capítulo 3, versículo 2, e então quando o Senhor me fez adormecer, e então aí está agora, por vós, ele falou e disse, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu, essencialmente implicando, vá dizer para eles que eles terão corpos gloriosos como o meu, porque nós sabemos que o Messias agora tem um corpo glorioso. Nós estamos examinando o corpo glorioso que vocês terão, que emanou daquela visão de 18 de outubro de 2021. Este tornou-se o tema principal da 10ª Conferência Internacional de Pastores e Ministros do Evangelho. Mas naquele processo, enquanto eu estava falando com vocês a respeito do corpo glorioso, que o corpo glorioso é aquele que será totalmente cheio do Espírito. O Espírito do Senhor reinará supremo. Não terá nenhuma carne reinando sobre aquele corpo. Será um corpo de carne e ossos. Nós vimos muito claramente que aquele corpo será glorioso, eterno, imperecível, incorruptível e tantas coisas sobre este corpo que está sendo prometido. Nós também vimos que quando o Senhor promete na Bíblia que aqueles que participam dos seus sofrimentos, eles também participarão da sua glória. Então, isto essencialmente nos refere diretamente à promessa, a promessa pública. O convite público que o Senhor fez no livro de 2 Pedro, capítulo 1, quando ele fez um convite público para a igreja, para compartilhar na sua ordem divina, para que a igreja possa partilhar da sua natureza divina, que Deus havia prometido naquele dia. Aqueles de vocês que são fiéis vão partilhar da sua natureza divina. Então, dentro do contexto desta conversa, o Senhor agora fala 2 vezes. Ele fala a respeito daquele único chifre, ele me mostrou a visão daquele bode, lembre-se que ele é de cor amarronzada, este chifre único entre os olhos, e então eu explorei com vocês aquela mensagem que isto representa a vinda do anticristo, e então, ao mesmo tempo, no dia 15 de janeiro
15 de janeiro de 2022, e então no dia 27 de janeiro, e então agora o Senhor fala novamente, me mostrando muitos peixes que morreram no mar, um grande mar, e muitos peixes morreram e estão boiando, eles são brancos e super gloriosos peixes. E eu disse que a interpretação disto é os santos que serão mortos durante a grande tribulação. Então, isto realmente formou um poderoso pano de fundo para esta conversa. E então, finalmente, o Senhor fala em 4 de março, quando ele diz, diga para eles, 4 de março, quando ele diz, eles despertarão, alguns para a vida eterna e outros para vergonha e terror eternos. Então, é aqui onde nós estamos, povo abençoado, e é por isso que eu queria vir até vocês e preencher mais ainda esta conversa que está acontecendo com o próprio Deus Pai no céu. Ele está tendo uma conversa direta com a igreja. Que momento espantoso, um tempo muito chocante. E nós vimos que a ressurreição é muito importante, povo abençoado, que hoje a razão pela qual a igreja é muito fraca, os aleijados não estão andando nas igrejas lá fora, os cegos não estão enxergando na igreja lá fora, somente aqui você vê muitos aleijados sendo levantados, cegos enxergando, serviços de cura acontecendo, somente aqui globalmente. Mas lá fora não há visitação, e eu disse que isto é atribuído ao tipo de evangelho que eles abraçaram. Que esta geração de cristãos receberam para si mesmos um evangelho mais doce, eles abraçaram um evangelho de conveniência, um evangelho que é conveniente ao seu estilo de vida, eles o chamam de evangelho da prosperidade. Então é isso que eles preferiram receber. E quando você recebe o evangelho da prosperidade, você terá abandonado o evangelho da cruz, ou seja, eles abandonaram Cristo Jesus crucificado e ressuscitado. Entretanto, nós vemos que a primeira igreja, a igreja primitiva, eles estabeleceram o padrão, cujo padrão naquele tempo da primeira igreja, você vê muito, muito claramente que a primeira igreja que o Senhor levantou foi a igreja na qual os discípulos de Jesus, eles pregavam Cristo Jesus crucificado e Cristo Jesus ressuscitado. Então, essa é uma coisa muito grande. Então, a ressurreição, a mensagem da ressurreição que você vê que a igreja deste dia presente negligenciou e disseram, não é bom o suficiente para eles. E então, por conveniência, eles escolheram buscar outra rota. Esta mensagem da ressurreição é onde o poder do sangue de Jesus habita. E nós vimos muito claramente que até mesmo Pedro, quando ele estava diante do Sinédrio, ele foi preso por causa desta mesma mensagem da ressurreição. Eles prenderam os discípulos porque eles disseram que eles estavam pregando ressurreição e estavam atribuindo ressurreição a Jesus, a ressurreição dos mortos. Esta é uma ameaça agora para o inimigo. O reino das trevas agora estava ameaçado por isso. Quando você prega a prosperidade, da forma como você vê os cristãos em todo o mundo agora, isso não pode ameaçar o reino das trevas. E nós vimos que a ressurreição é a que realmente demonstra a divindade de Jesus, que prova que Cristo Jesus, de fato, Ele é Deus. Então, há vários lugares nos quais o Senhor se mostrou uma evidência muito poderosa da sua ressurreição. Eu ouvi, as poucas vezes que o Senhor falou comigo, eu encontrei o próprio Senhor Jesus, Ele falou comigo, mas eu estou dizendo que por causa de vocês lá fora, a Bíblia apresenta lugares onde Jesus apareceu aos seus discípulos. Nós nos lembramos muito bem Maria Madalena no jardim. E nós também nos lembramos muito bem do Tomé incrédulo, quando ele deu para ele a sua mão para tocar o buraco dos pregos. Ele também apareceu para 500 deles, 500 ao mesmo tempo. Então, a ressurreição é muito central na fé cristã, formas a pedra fundamental da salvação cristã que nós professamos, que sem ressurreição não há esperança.
Sem a mensagem da ressurreição não há esperança. E eu estou falando com vocês em um tempo tal, quando eu comandei esta guerra, a minha profecia, as palavras do Senhor se cumpriram na Ucrânia e na Rússia, e agora está tomando a forma de um conflito global, porque agora mesmo o Kremlin, o ministro de Relações Exteriores russo, está fazendo um discurso no qual agora eles estão falando de armas biológicas. Eles estão dizendo que encontraram evidência de uma atividade de armas biológicas na Ucrânia. Eles estão dizendo que os Estados Unidos desenvolveram lá algumas armas biológicas como arma de guerra. Você sabe que esta é a mais mortal arma de guerra. Eles estão falando de gás asfixiante e esse tipo de arma. Então, esta guerra, que é a profecia que eu dei em janeiro do ano de 2021, agora está realmente escalando e nós sabemos muito bem que o Senhor está usando isso para chamar todas as nações ao arrependimento, para que eles saibam que o Messias está vindo. A guerra ainda nem mesmo estourou, mas já está acontecendo um caos global nos mercados financeiros, óleo, gás natural. Então é dentro deste contexto e o ambiente que eu estou trazendo a mensagem de Deus diretamente do seu trono, a mensagem da ressurreição. E nós vimos que o Senhor Jesus, ele apareceu para eles a caminho de Emaús. Ele apareceu para eles. Vocês se lembram? Eles estavam falando quando ele estava andando com ele, até que eles chegaram, e quando ele quebrou o pão, foi quando eles perceberam que ele era o Messias. E então ele desapareceu através da parede. Na sala de cima, na visitação daquela sala de cima, vocês se lembram? O Messias apareceu para eles depois da sua morte. Nós nos lembramos de Saulo de Tarso, ele apareceu para ele, aquele que mais tarde tornou-se Paulo. Então, ressurreição é um fundamento tão poderoso, que a ressurreição de Jesus é a mensagem-chave que estamos dando. E é isso que nos distingue de qualquer outra pessoa que estão adorando as suas coisas lá fora. E você vê que uma vez que os discípulos haviam visto que Jesus havia ressuscitado e se mostrou para eles, eles agora corajosamente anunciaram o Evangelho sem medo. Então vocês podem ver que pela ressurreição de Jesus, eles agora anunciavam o Evangelho com grande coragem, não mais temendo a morte, porque eles sabiam que até mesmo para eles havia sido designada a ressurreição dos santos. Que o Messias era o primogênito dentre os mortos. Na verdade, ele ressuscitou dos mortos e agora ofereceu esta oportunidade. Esta oportunidade agora para todas as pessoas que são fiéis para serem ressuscitados. Então, eles proclamavam o Evangelho com grande coragem. Eles jogaram o temor fora. Aquele temor que eles tiveram, se você ver no livro de Atos, capítulo 4, eles jogaram fora o temor. Então, agora eles se ofereceram totalmente a serviço do Evangelho por causa da ressurreição. Uma vez que eles viram que Jesus ressuscitou, veja o que aconteceu com Estevão em Atos capítulo 7. Como que Estevão proclamou o Evangelho corajosamente diante do Sinédrio, todos eles sem medo, devido ao fato que ele tinha certeza que Jesus agora havia ressuscitado e Jesus também o ressuscitaria. Então eles eram corajosos. Então, esta é a mensagem da qual nós estamos falando, a mensagem da ressurreição. Você veja quão importante ela é. E a ressurreição de Cristo proveu a prova concreta de que Deus vai julgar os que não se arrependerem, porque Jesus agora morreu e ressuscitou. Se você olhar no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, nós vimos que no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele comanda que todos, em todos os lugares, se arrependam. Então, no versículo 31, Ele diz, porque Ele já estabeleceu um dia em que Ele há de julgar o mundo, e o homem pelo qual Ele apontou para julgar o mundo, Ele deu provas a respeito dele para todas as gerações, para toda
toda a humanidade ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então a ressurreição torna-se esta prova de que Deus tem que julgar o pecado, Ele vai julgar o pecado, que os que não se arrependeram, os desobedientes, os abusivos, aqueles que nasceram de novo, mas retrocederam, aqueles que rejeitaram Jesus abertamente, os incrédulos, eles serão julgados. O juízo, todos serão julgados, todos têm que ser julgados. Vocês entendem isso agora? Você está ciente aí no seu lugar de trabalho como cristão, talvez um membro deste ministério convidou você para ouvir isto. Você está ciente de que a mensagem da ressurreição deve ser o fundamento da nossa experiência de adoração cristã no nosso coração? Esta é a esperança, a única esperança que nós temos. Você está ciente de que sem que esta mensagem esteja pulsando nos nossos corações, não há esperança? A Bíblia fala claramente que se nós somos nascidos de novo somente para esta vida e temos salvação, então nós somos um povo digno de pena. Então, há esperança da salvação. E é por isso que neste horário da hora do almoço eu queria checar esta mensagem muito poderosa que está sendo pregada deste outro lado. Então, se você pertence a outra igreja, outra denominação, vocês são bem-vindos. Ou talvez você nunca foi à igreja, sejam bem-vindos a muitos altares em todo Nairobi, em todo Mombasa, Kisumu, Kakamega, Kericho, Nakuru. Em todo este país e em todo o mundo há muitos altares onde você pode encontrar onde esta mensagem está, então se unir. Além do mais, você não precisa vir ao altar nos nossos cultos da sexta-feira ou nas nossas cultos de quarta-feira à noite, você simplesmente tem que sintonizar. Mas há um bom e tremendo maná, esse abençoado maná do céu agora vindo para a igreja. E a língua que está dando esta mensagem acabou de comandar uma guerra à terra e as palavras dele se cumpriram de uma forma tão tremenda. Então a ressurreição, neste nugget bem curto que eu estou provendo nesta tarde, depois da mensagem que foi tocada na nossa estação de rádio 105.3, 105.9 FM, ressurreição é muito importante para a igreja. A mensagem da ressurreição deve ser pregada por todos os pastores. Eu não sei por que eles se intimidaram de pregar a mensagem da ressurreição, porque é a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo, que realmente nos deu a prova de que o pecado pode ser totalmente destruído, que o pecado pode ser totalmente derrotado e vencido, porque Jesus venceu o pecado. E por isto, Ele nos capacitou, a igreja também, a vencer o pecado, o crente fiel. E é por isso que a ressurreição provê uma prova tão concreta de que Deus vai julgar o pecado, porque agora não há desculpa de forma nenhuma. Agora Cristo foi para a cruz, Ele morreu, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou. Então a ressurreição é muito central, povo abençoado. E também os pastores devem estar pregando esta mensagem da ressurreição para a igreja, para estabelecê-la nos seus corações e em suas almas e nas suas mentes. E a ressurreição também nos ensina que certamente há esperança de renovo e avivamento, que a agenda principal de Deus nesta terra, quando Ele enviou Jesus, foi para trazer uma restauração, um reavivamento, um renovo, uma nova vida. Então, há esperança que até mesmo quando Adão e Eva caíram e trouxeram pecado e morte, então, a promessa de Gênesis 3:15, que haveria um filho da mulher, um filho varão, que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, isto é o que foi cumprido na ressurreição, quando finalmente Deus trouxe restauração, renovo, novidade de vida. É possível. E esta é a agenda principal de Deus. Então eu quero perguntar para você no seu escritório, onde você estiver. Você já experimentou a novidade de vida que Jesus entregou para a igreja através da ressurreição? Ou você ainda está vivendo no seu velho eu, quando a ressurreição é a prova de que Ele já entregou? Ele já entregou a novidade de vida.
vida, avivamento, renovo. E também da ressurreição, enquanto eu ando com vocês, baseado naquilo que nós já vimos até agora, você também pode sentar e olhar a ressurreição de Cristo. Sente você mesmo. Você vai ver a tremenda mensagem que vem de lá, o poder da mensagem que veio do poder da ressurreição. A ressurreição de Cristo nos diz que a morte é obrigatória, que todo homem tem que morrer. Se o Messias pôde vir e morrer, então ressuscitou, isto significa que a morte é obrigatória. E isso também significa que este mundo não é o nosso lar, não é o nosso destino final. Estas são grandes coisas que saem, vêm para nós da ressurreição. Você pode sentar e observar a ressurreição, você verá todos esses pontos vindo e te invadindo como um tsunami. O que significa que este mundo não é o nosso lar e que a sepultura, quando você for sepultado no túmulo, isso não é o fim. Não, de forma nenhuma. É disto que a ressurreição fala. E isto realmente deve nos ajudar e instruir como cristãos de como viver a nossa vida para que nós possamos nos preparar para a vida depois. Para que possamos nos preparar para a vida depois desta. Porque a ressurreição é essencialmente a escada de Jacó finalmente cumprida. Que quando ele veio, então agora ele voltou para o céu. Então, para nós como cristãos, nós somos felizes. Esta é a nossa esperança. Nós agora sabemos que o livro da Bíblia está totalmente cumprido na ressurreição. E isto é espantoso. E a ressurreição é um milagre duplo, povo abençoado, porque você vê que os profetas de Yahweh profetizaram que o Messias viria, morreria e ressuscitaria. Profetizar não é uma brincadeira. Profetizar exige um sério milagre e maravilha para saber o que está vindo no futuro. Profetizar não é uma brincadeira. É o Espírito de Deus, o próprio Deus, tomando posse de você. Ele toma posse de você e ele fala usando a sua língua. É uma maravilha, um grande milagre profetizar. E você vê que os profetas de Yahweh profetizaram ressurreição. Até mesmo o próprio Jesus profetizou sua própria ressurreição. E então, para se cumprir, para que a ressurreição que foi profetizada se cumpra, é um milagre ainda maior e uma maravilha maior, porque exige a tremenda autoridade e poder de Deus agindo através daquele que profetizou, aquele que viu, o profeta, para fazer agora uma obra tão monumental. Então a ressurreição é a mais poderosa e a maior maravilha, é o maior milagre, a maior profecia que já se cumpriu em todas as vidas, em toda a criação. A maior maravilha e o maior milagre que já aconteceu na terra, na igreja e na terra, é a ressurreição de Cristo. Foi isto que abriu uma grande porta de esperança para um povo que estava perecendo. Então, a ressurreição de Cristo é tão central. E, entretanto, se você olhar a pregação como nós vimos no último culto, se você olhar as pregações de todos os apóstolos e discípulos de Jesus, a ressurreição era o tema mais pregado, no qual eles centralizavam a sua mensagem. Eles estritamente pregavam a ressurreição de Cristo Jesus. E nós dissemos que a ressurreição de Cristo Jesus é ela que revela a divindade dele, como Deus, significando que a morte não pôde agarrá-lo. Vamos olhar Mateus capítulo 16. Em Mateus 16, ele vai enfatizar este ponto muito importante. Mateus capítulo 16, versículo 21, ele diz o seguinte, ele diz: daquele momento em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Olha isto! Quem pode dizer uma coisa como esta? A ressurreição é uma coisa inacreditável. É um poder enorme ressuscitar alguém dentre os mortos. Você vê Jesus agora
agora profetizando a sua própria morte e ressurreição, que ele tem que ser morto e ao terceiro dia ser ressuscitado. Só isso já é uma maravilha, porque para qualquer profeta do Deus Todo-Poderoso, para o profeta de Deus dar um passo à frente e profetizar uma profecia, esquece essas bobagens que os falsos profetas estão falando nas igrejas da América. Essas profecias nunca se cumprem. Eu estou falando a respeito dos profetas de Yahweh. Para um profeta de Yahweh levantar-se e profetizar, isso é uma grande maravilha e milagre, significando que o Espírito de Deus tomou posse dele, o próprio Deus agora está falando através deles. Deus Pai Yahweh, ele mesmo. E ele está falando com grandes detalhes as coisas que estão vindo, exatamente como a guerra que você vê acontecendo agora entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia e o Ocidente. Esta guerra, a profecia que eu dei, Deus foi nos detalhes. Eu falei a respeito dos refugiados, que eles estariam bebendo sopa quente, significando que seria no inverno. Eu falei a respeito dos aviões de combate, de ataque, a respeito dos helicópteros de ataque e de combate, mísseis sendo lançados, todas estas coisas. Um país reivindicando outro território, dizendo, este povo é o nosso povo, eles falam a nossa língua e têm a nossa cultura. Você vê que quando a guerra vem, Deus foi nos detalhes. Então, é necessário uma grande maravilha e um sério milagre para os profetas de Deus profetizar. Isto significa que eles agora estão falando em favor de Deus, porque somente Deus pode ver tão longe assim e com este detalhe. E para ela se cumprir, é necessário uma maravilha e um milagre muito maior, porque Deus, essencialmente, ele entra em cena nos seus profetas. Ele agora pega os seus profetas e ele os energiza e os dá, ele enche do seu próprio poder, o seu poder imensurável, para agora cumprir estas palavras, para promulgar as palavras da sua língua. Então, quando Jesus estava profetizando que ele iria sofrer e ser morto, somente esta profecia é uma coisa muito grande. A ressurreição não é uma brincadeira entre todos os milagres e maravilhas. A ressurreição de Jesus, eu disse, é o maior milagre, a maior maravilha que já aconteceu. Mas para Jesus profetizar e então cumprir, isso é muito grande, povo abençoado, hein? Então, é uma maravilha dupla. Você pode chamar de um milagre duplo aqui. E é por isso que nós vemos muito claramente que a ressurreição, desde que Jesus veio como primogênito dentre os mortos, então a ressurreição para nós, como a igreja e a humanidade, é ela que define para nós o nosso destino. Agora define o destino da humanidade, o nosso destino. 1 Coríntios capítulo 6. Em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz o seguinte, que a ressurreição é ela que agora define o seu destino como humanidade, porque Jesus disse que ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E isto significa que até mesmo vocês vão segui-los. Mas 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, ele diz o seguinte, 6:14, ele diz, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos e também nos ressuscitará. É por isso que eu disse que a ressurreição de Cristo é o que define para nós qual é o nosso destino, para onde nós estamos indo como povo, como geração. É a ressurreição de Cristo que nos deu esta oportunidade de saber onde é o nosso destino. E em 2 Coríntios capítulo 4:14, ele diz o seguinte, 2 Coríntios 4:14, ele diz o seguinte, ele diz, porque nós sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com Ele. Então, a ressurreição define para nós muito bem, porque o Senhor vem muito claramente dizendo que Ele é o primeiro fruto, o primogênito dentre os mortos. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, e Ele está assentado no céu. Então, Ele entrou no céu por nós. Então, isto te diz que todos os crentes que são fiéis e santos vão entrar no céu. É claro.
Esqueça a respeito deste que está falando com vocês, porque para eles estão debaixo da instrução direta de Deus Pai, nesta missão de preparar para Cristo. Então, por isso, eles visitam o reino de Deus. É por isso que eles chamam Deus Pai, eles vêm até eles. É por isso que eles instruem uma guerra para a terra, e cada palavra se cumpre exatamente ao pé da letra. O vulcão de Tonga, os ratos da Austrália, o terremoto de Melbourne, na Austrália, o terremoto do Peru, das montanhas dos Andes, o terremoto do Haiti, Chile, Nepal, México, Japão e tsunami, juntamente com o terremoto de Taiwan e o Shushin na Rússia, Irã, todas estas coisas, os 2 terremotos nos Estados Unidos, os 2, tudo isto, porque eles encontram o próprio Deus. É por isso que eles são glorificados diante de vocês. Então, se alguém está no Twitter ou no Facebook, você pode pôr 2 profetas glorificados em Helsinki, Kakamega, e você vai entender do que eles estão falando. Mas nós estávamos dizendo que a mensagem da ressurreição é uma mensagem tão espantosa, a real pedra fundamental da salvação cristã, de onde nós temos que construir a nossa fé cristã, porque sem ressurreição, então nós não temos esperança. Se fosse só para essa vida que fôssemos nascidos de novo, então nós seríamos o povo mais digno de piedade. Então a ressurreição também é a recompensa que você recebe. Vocês sabem muito bem, se você ler o livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, que nós lemos várias vezes, eu vou ler novamente, você vê o que acontece com os santos na grande tribulação. Apocalipse 6, do 9 ao 11, ele diz: quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás os habitantes da terra? Nós já dissemos claramente para vocês que esta frase, os habitantes da terra, se refere aos rebeldes. E vingarás o nosso sangue. Então ele diz, então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles foram. Então a ressurreição é tão poderosa. Quando você segue no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6, você vê estes santos que haviam sido mortos, dos quais nós acabamos de falar, você os vê aqui no versículo 4 agora, Apocalipse 20, de 4 a 6, ele diz: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Lembre-se que eles foram mortos lá. Eles não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram, veja essa ressurreição. Eles ressuscitaram, veja a ressurreição, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então a ressurreição torna-se a recompensa. É a recompensa que o Senhor traz para vocês quando vocês são fiéis e perseguidos, para poder corrigir o mal que foi feito contra você nesta terra, para poder te pagar, te recompensar, corrigir o mal que foi feito contra você quando você foi abusado, perseguido, você foi torturado pelo mundo impiedoso, o sofrimento que você passou, agora você é recompensado pela ressurreição. Então a ressurreição significa tanto, a ressurreição de Cristo significa tanto para a igreja. Então isto significa, a mensagem é que nós temos que viver a nossa vida focando na ressurreição e nos eventos ao redor dela. Se o arrebatamento acontecer antes de você morrer, então este é o momento quando os santos que morreram antes serão ressuscitados. Mas aqueles que estão vivos também serão trasladados ao redor desta ressurreição aqui. Então vocês têm que viver a sua vida focados no céu. Então a ressurreição de Cristo é uma lição tão poderosa para a igreja, porque ela nos ensina que Satanás não tem autoridade sobre você, porque Jesus triunfou sobre ele. Mesmo que se você morrer hoje, o Senhor vai te ressuscitar. Isto te diz que Satanás não tem mais autoridade
a autoridade dele foi removida, foi totalmente removida. É por isso que você vê no livro de Romanos, se tivermos tempo, Romanos capítulo 8, ele diz o seguinte, a partir do versículo 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39, ele diz o seguinte... Novamente, vamos ler do 31, porque é muito grande, a partir do 31, mas para não ficar muito longo, nós vamos ler o 38 e o 39. Ele diz, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui ele anulou a morte. Com a ressurreição, ele diz que nem mesmo a morte pode te separar do amor de Cristo, o amor de Deus que ele colocou em Cristo, quando ele prometeu naquele dia que vocês serão glorificados e entrarão no estado eterno na Nova Jerusalém com ele. Então a ressurreição torna-se esta prova que o diabo não tem poder, que até mesmo Satanás, até mesmo a morte que vem, não podem prevalecer sobre o amor de Deus e as promessas de Deus. A ressurreição é esta prova de que ninguém pode tirar o amor de Deus de você. Se você é um cristão fiel e santo, você tem que ser fiel e santo. Então, Jesus é poderosamente, é o poderoso Filho de Deus. É isto que nós vemos na ressurreição, porque a morte não foi capaz de detê-lo. Ele é poderosamente agora exibido diante dos olhos dos homens através da sua ressurreição, como o poderoso Filho de Deus, o qual a morte não pode agarrar. E esta é a nossa esperança, povo abençoado. Isto se torna a nossa esperança. Se você ver o livro de Mateus 27, do 50 a 51, o véu rasgou e admitiu a igreja. Se você olhar Romanos 1, versículo 4, muito claramente ele vem para dizer o seguinte, para dizer, aquele, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor e abençoado Salvador. E ele diz que a ressurreição é esta prova de que Jesus Cristo, de fato, ele é o Filho de Deus. Se você estava procurando esta prova, você não nasceu de novo, está bem aqui. E não há nenhuma outra religião nesta terra onde o líder espiritual deles profetiza que ele vai morrer e que ele iria ressuscitar, e então acontece? Nunca! Somente Jesus. E isto faz de Jesus o provado, único Filho vivo do Deus vivo. Então a ressurreição significa tudo. Para nós, povo abençoado, para nós como igreja, a ressurreição de Cristo é tudo. E a ressurreição de Cristo é essencialmente esta que instrui. Ela instrui a nossa vida como cristãos, como nós devemos viver. A ressurreição de Cristo é ela que instrui como nós devemos viver como cristãos. Você pode imaginar? Porque ele diz no livro de Atos, capítulo 26, versículo 23. Ele diz que o Messias iria sofrer e seria o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E ele traria a mensagem da luz para o seu próprio povo e para os gentios. Então, para nós, a mensagem da ressurreição é a única mensagem que nós temos. Eu não sei por que a igreja pós-moderna deste dia presente abandonou a mensagem da ressurreição. Isto é muito lamentável, muito, muito triste. O livro de Atos, capítulo 17, versículo 18, ele diz, um grupo de filósofos epicureus e estoicos começaram a debater com ele. Alguns deles perguntavam, o que este tagarela está tentando dizer? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Eles disseram isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Isso é lindo, povo abençoado, que a ressurreição tornou-se o tema central da mensagem
da igreja. Então a ressurreição realmente é ela que nos instrui e nos capacita a viver uma vida sacrificial. Agora nós podemos viver uma vida sacrificial. Uma vida sacrificial. Porque nós sabemos que seremos ressuscitados. Mesmo que alguém te mate pelo Evangelho, eu sei que Jesus vai me ressuscitar. Te dá poder. Eu já disse desde o princípio que já desde o princípio, os apóstolos, os discípulos eram tímidos, eles tinham medo, eles estavam trancados na sala de cima. Mas quando o Messias ressuscitou e mostrou para eles e disse, toca o buraco dos pregos, Tomé, toca, sou eu mesmo. E quando ele subiu, eles receberam agora força, eles receberam coragem, intrepidez, porque agora eles sabem que o rei deles foi ressuscitado, a morte não pôde detê-lo. Então é isto que deve te dar também intrepidez como cristão deste dia presente. Então a minha pergunta para vocês como cristão, você também tem professado e pronunciado e declarado o Evangelho de Jesus com intrepidez, devido ao fato que você está ciente de que Ele ressuscitou e você também vai ressuscitar? Então, esta é a beleza da mensagem da ressurreição, povo abençoado, que o Senhor trouxe para a igreja e que instrui a nossa vida cristã. Se você olhar o livro de Lucas, Lucas capítulo 6, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículo 46, ele diz o seguinte, ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Eu lhes mostrarei. Eles são como um homem que ao construir uma casa, então ele continua falando da areia, da rocha, então ele compara os dois. Mas a ressurreição de Jesus é o que instrui a escritura que você vê, onde em Lucas 9, 23, ele diz, tome a sua cruz em uma base diária, por causa da ressurreição. Esta é a mensagem da ressurreição. Esta é a instrução da mensagem da ressurreição de Cristo Jesus para vocês, para que vocês também agora possam viver uma vida sacrificial. Então a ressurreição de Cristo é aquela que, na verdade, ela agora instrui o tipo de vida que o cristão deve viver. Então lhes disse a todos, todo aquele que quiser ser meu discípulo tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir-me. Isto vem da ressurreição de Cristo. Isto vem da mensagem da ressurreição de Cristo. Então, isto realmente prova que há uma recompensa para os fiéis. Para nós, a ressurreição é a prova para nós de que Deus preparou uma recompensa para todos aqueles que são fiéis a Ele. E é por isso que nós a abraçamos tão fortemente no nosso coração. E a igreja deste dia presente caiu. Aleijados não estão andando naquelas igrejas. Nenhum olho cego enxergou. Somente aqui os aleijados estão andando em massa, cegos. A visitação, a nuvem de Deus, o céu comandado e a chuva derrama instantaneamente. Em menos de um segundo, até mesmo o tradutor ainda não tinha acabado de traduzir e a chuva caiu, a grande chuva que caiu aqui atrás de mim. Somente aqui as visitações estão sendo derramadas, mas lá fora, a igreja negligenciou a mensagem da ressurreição, a mensagem da cruz, da crucificação de Cristo e da ressurreição de Cristo. E por causa disso, eles perderam a mensagem do poder. Eles estão pregando uma mensagem que não tem poder. Isto é sério. Então, ao terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer que a ressurreição é verdadeiramente a maior promessa que o Senhor deu para a igreja. Não há uma promessa maior que o Senhor deu para a igreja. A mensagem da ressurreição é a maior promessa que Deus já deu para a igreja. Se você ler no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 10, ele diz, então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Quando Jesus disse para eles, não temam, vão dizer aos meus irmãos para irem para a Galileia, lá eles me verão, muito poderoso. E eles o viram. E ele diz,
Este agora são os primeiros frutos dentre os mortos. Ele é o precursor que foi e abriu caminho para todas as pessoas serem ressuscitados. Todos os que amam a Jesus são nascidos de novo e são santos. Então, a ressurreição, para terminar, povo abençoado, essencialmente nos ensina a ser focado no celestial em nossa vida, para que possamos acumular tesouros no céu, como nós vemos em Mateus 6, do 19 ao 24, para que acumulemos tesouros no céu e não na terra, para que sejamos focados no céu, como nós vemos em Colossenses capítulo 3, que os nossos corações e mentes estejam focados em Jesus, onde Ele está no reino do céu, assentado à mão direita de Deus. E a ressurreição nos ensina tão claramente, como você pode ver, que nós e vocês, como santos, podem perseverar e ignorar esta vida presente, os sofrimentos desta vida presente. O Senhor agora usa a ressurreição para instruir como você deve viver. Isso é muito poderoso, porque Ele é ressurreto agora. E agora que Ele ressuscitou, agora você também pode viver uma vida sacrificial. Nós vemos no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, ele diz o seguinte... 1 Pedro 4:3, ele diz o seguinte, ele diz, mas alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que vocês possam se exultar quando a glória dele for revelada. Então, a ressurreição de Cristo é o que instrui como nós devemos viver agora, e ensina a igreja, e nos ensina agora a perseverar, porque agora há uma recompensa, que Deus vai ter certeza que o seu trabalho não seja em vão. É uma mensagem muito importante. Você fica pensando como que essa geração entendeu errado, e os pastores jogaram fora a mensagem da ressurreição e começaram a ensinar uma mensagem vazia de vaidade, de chamada prosperidade. E a ressurreição de Cristo também nos ensina que este mundo não é o nosso lar. Que o mundo não é o nosso lar, e nos ensina, portanto, a planejar para a vida depois daqui, para planejar para a vida depois desta vida. E então, isto é sério. A ressurreição é a nossa salvação. Agora vocês podem ver, é a pedra fundamental, o fundamento da nossa salvação, e é o cumprimento das Escrituras. Isto significa que Deus vai te ressuscitar também. Deus vai te ressuscitar como Ele prometeu. E para nós, a ressurreição é tão chave quando Jesus ressuscitou, porque tornou-se esse teste de conformidade, a confirmação, tornou-se a justificativa de Cristo Jesus como Deus, que a morte não pôde segurá-los. Então, com estas palavras, povo abençoado, eu quero deixá-los agora, que o Senhor veio muito claramente que esta visão de 4 de março do ano de 2022, por volta das 2h47 da manhã, quando ele disse, eles despertarão alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e terror eternos. Isso é muito sério, povo abençoado. Assim como vocês viram agora, que a ressurreição de Cristo é tudo a respeito da nossa fé cristã. Se tem alguém que quer receber o Senhor, repita, diga, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo hoje e me aparto do pecado, e eu te recebo no meu coração como meu Senhor e abençoado Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para estabelecer a autoridade e o poder da tua ressurreição no meu coração e na minha vida, para que eu possa viver focado no céu, focado em cima, até que aquele dia venha quando eu possa ser santo e justo, para que a promessa da ressurreição no meu coração possa me fazer rejeitar o pecado e a corrupção moral deste mundo. E que a promessa da ressurreição, que tu te tornaste o primogênito dentre os mortos, possa me fazer viver uma vida justa e uma vida santa nesta era, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Amém.
Que o Senhor os abençoe. E o Messias está vindo. Lembrem-se que eu vi a vinda do Messias. E será um tremendo dia de ranger de dentes para aqueles que não ouvirem estas palavras, esta voz e falharem em entrar. Que o Senhor os abençoe, que a sua sabedoria não fale neste assunto. Nós estamos falando a respeito da eternidade. Quando o arrebatamento acontecer, terá acabado. Será totalmente irreversível, irremediável. Que o Senhor os abençoe. Toda Rabá.